Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral. O cisto de Tarlov ou cisto perirradicular é uma lesão, como o nome já diz, cística, né? E o que um cisto é? Um cisto é uma lesão fechada, né, composta por um conteúdo líquido dentro. Então, um cisto pode aparecer em qualquer lugar, né? Tem cisto de punho, cisto de órgão, cisto na pele, cisto de ovário, são alguns cistos comuns, renais. E na coluna vertebral, então, lá dentro da coluna, por onde passam os nervos, certo? Existe a meninge, que é uma camada que envolve os nervos que estão lá dentro. Então, essa meninge, ela pode fazer um saco, um aspecto de saco, né? E esse saco é preenchido pelo mesmo líquido que banha os nervos no interior da coluna, que é o líquor ou líquido cefalorraquidiano. Então o que acontece? Faz essa bolsinha, né? Enche de líquido e isso, quando é feito a ressonância magnética, aparece lá no exame, né? Então, cisto meníngeo ou cisto perirradicular geralmente aparece lá perto do sacro, então na região de baixo da coluna, no finalzinho da coluna lombar, perto da bacia, e então esse exame, esse cisto é laudado e os pacientes então se preocupam com isso. Então a primeira pergunta, talvez a pergunta mais comum que eu escute sobre esse assunto é se o cisto é câncer ou pode virar câncer algum dia, né? E a resposta é não, tá? O cisto de Tarlov é absolutamente benigno, não vira câncer, não maligniza. E vou falar mais uma coisa, ele geralmente é um achado de exame. Ele não causa sintomas na imensa maioria das vezes. O que significa isso? Então você está lá com uma dor nas costas, uma dor lombar, está investigando, passou no seu médico e ele pediu uma ressonância magnética da coluna e aparece o cisto, né? Primeira pergunta é, existe relação da dor que você está sentindo, que motivou a sua ida ao médico, com um cisto? Provavelmente não, tá? O cisto deve estar lá há muito tempo e só foi descoberto agora acidentalmente porque foi feito o exame de ressonância. Se esse exame não fosse feito, provavelmente você teria esse cisto a vida inteira e não saberia que ele está lá. Segunda pergunta tudo bem, na grande maioria das vezes o cisto não causa dor, mas existem situações que ele pode causar dor? Sim, tá? Então cistos muito grandes podem dar sintomas de compressão de nervo. Então sintomas semelhantes ao da hérnia de disco, por exemplo. Então dor irradiada para o membro, formigamento, choque ou cãibra, enfim, dores semelhantes à dor ciática. Repito, isso não é comum acontecer. E quando que eu vou, então, ou quando que o médico vai interpretar isso como sendo sintomático? Quando se excluem todas as outras causas de dor ciática. Então, por exemplo, você tem dor lá no trajeto do nervo, parece dor ciática, eu examino e vejo que não há hérnia de disco, não há inflamação do nervo quando passa no plexo lombar, não há neuropatia periférica, não há problema vascular, não tem nada diferente a não ser o cisto de Tarlov no interior da coluna, grande, bem no trajeto desse nervo. Então, nessa situação, provavelmente a causa da dor é o cisto de Tarlov, dado que a gente excluiu todas as outras causas. Uma outra situação que pode causar dor são cistos grandes que vão, com o passar do tempo, eles vão erodindo a vértebra, né? Então, imagina só, o cisto, dentro da dura mater existe uma pulsação, né, licórica. E isso daqui, com o passar do tempo, empurrando a vértebra, acreditem se quiser, isso vai fazendo um buraco na vértebra, vai erodindo a vértebra, que muitas vezes não acontece nada, não traz problemas, mas em algumas situações pode levar a alguma instabilidade, por exemplo, e causar dor nas costas, né? Então essas seriam as duas situações em que o cisto de Tarlov causa sintomas, né? Mas repetindo mais uma vez, né, para ficar muito claro aqui para vocês, que isso é exceção.
tá? Na grande maioria das vezes o cisto é absolutamente assintomático. Bom, como é que se trata o cisto, né? Embora o cisto tenha sido descrito há muitos anos, né, em 1938, né, é antigo o cisto, a descrição na literatura, e ele leva esse nome por causa do autor, né, quem descreveu ele tinha o sobrenome de Tarlov. Muito pouco se sabe sobre o seu tratamento. Por quê? Porque como ele é frequentemente assintomático, não causa sintomas, os poucos casos que são operados, eles são descritos na literatura esporadicamente, né? Então não existe uma grande experiência de tratamento cirúrgico do cisto, por exemplo. São, em geral, relatos de poucos casos ou um único caso que foi operado. O que pode se fazer? Pode-se aspirar o cisto, né? Então, guiado por tomografia, é colocada uma agulha e tira-se o volume do cisto, e aí, em consequência disso, reduz a pressão nervosa, por exemplo, né? Porém, lembrando que o cisto pode voltar a encher após a sua aspiração. Então, recorrências podem acontecer após a sua aspiração. E outra possibilidade cirúrgica é a remoção microcirúrgica, a abertura, né? Então uma pequena laminectomia, drenagem do cisto e a sutura dele para que ele pare de coletar líquor e assim pare de comprimir o nervo. Né? Lembrando que também pode haver recidiva após esse tipo de cirurgia, e uma das complicações que pode acontecer é o extravasamento do líquor, do líquido, pela ferida, né? E se isso acontecer, existem medidas para conter o líquor, até como revisão, colocação de cola cirúrgica, repouso, e em geral essas medidas costumam controlar o extravasamento do líquor. Então esse era o assunto de hoje, cisto de Tarlov, né? Um assunto não muito frequente. Eu estou escrevendo uma matéria sobre isso também para o meu site, então teremos mais informações praticamente simultâneas sobre esse assunto lá no nosso site www.drgottfried.com.br. Um abraço, até semana que vem.